Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis que estamos começando mais um culto de adoração ao Senhor, culto que é do Senhor. Ele nos traz nesse momento para estarmos reunidos online através do seu Espírito Santo, para podermos receber sua palavra. E eis que nesse momento inicial de adoração, quero ler com os irmãos o Salmo de número 146, onde leremos os primeiros 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, e que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Eis que começamos esse culto, amados irmãos, com essa certeza no nosso coração. Por isso, saiba que você é bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que nos visita nesse momento, que foi convidado, recebeu um link para poder assistir esse culto. Você que procurando na internet nos encontrou. Saiba que você é muito bem-vindo. E queremos desde já expressar a toda a igreja a nossa saudade e o desejo de estarmos em breve tempo juntos. Por isso temos a certeza que não dorme nem dormita o guarda de Sião. Por isso podemos adorá-lo, por isso podemos bendizê-lo, por isso que podemos estar aqui, sim, reunidos, cheios de esperança, fortalecidos e firmados na rocha que é Cristo Jesus. É por isso que esse texto nos traz que nós devemos louvar a Deus, que nós precisamos sim, que a nossa alma precisa louvar a Deus, que o nosso corpo precisa louvar a Deus, que a nossa vida precisa louvar a Deus, porque nós temos a certeza que Ele está conosco em cada momento, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Ele, pelo seu amor a nós, nos deu a seu Filho Jesus como Senhor e Salvador para morrer naquela cruz por nós. Ele, pelo seu eterno amor, pela sua fidelidade à sua palavra, é que nos dá a presença do seu doce Espírito Santo, para poder nos guiar conforme a sua vontade, para nos trazer nesse momento aqui, para podermos assistir esse culto. Saiba que você, amado visitante, amado irmão, não está aqui à toa. Você foi trazido, conduzido pelo Espírito Santo, para poder separar esse tempo da sua vida para bendizer ao Senhor. Eis que estamos reunidos, que hoje é dia do Senhor, para bendizer o seu nome. Louvemos a Ele em cada momento, porque a palavra nos dá a certeza que sobre as nossas vidas Ele renova a cada manhã a sua fidelidade. E isso é maravilhoso para as nossas vidas. Louvemos, adoremos e bendizemos o nome do Senhor através dessa oração. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos Te glorificar, bendizer o Seu nome, Te agradecer porque podemos, através do Teu Espírito Santo, reconhecer-te, Pai, como Criador dos céus e da terra, como Deus único, verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecemos a soberania, Pai, e o senhorio do Seu Filho Jesus sobre as nossas vidas, porque Ele se fez carne por nós no momento certo da história, para que pudéssemos, Senhor, novamente estar na Tua presença. Porque Ele, como um Cordeiro perfeito, se sacrificou em nosso lugar, em sacrifício vicário, levantando o seu corpo naquele madeiro, Senhor, para que nós pudéssemos novamente voltarmos a estar na Tua presença. Ó Pai amado, queremos Te agradecer pela doce e santa presença do Seu Espírito Santo, que nos convence do Seu amor, que nos convence do pecado, que nos direciona, Senhor, a tentarmos acertar o alvo, que é Cristo Jesus. Nos guia, Pai, para podermos conhecer a Tua palavra. Nos guia, Senhor, nos momentos de oração que temos, que nos mostra, Senhor, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nesse momento, com alegria, eis que estamos Te cultuando. Culto Teu, Senhor, que Tu nos convida a estarmos presentes nesse momento. Obrigado, Pai, porque aprove a Ti, Senhor, nos trazer aqui, para essa mídia social,
para esse momento que vivemos, para bendizermos o seu nome, para elevarmos a nossa voz, Senhor, em oração, para podermos derramar o nosso coração em contrição, para podermos nos preparar, Senhor, e sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo para recebermos a Tua palavra. Ó Pai Celeste, Teu povo reconhece a Tua soberania, reconhece a Tua majestade, reconhece o Seu poder sobre as nossas vidas, porque sabemos, Pai, que fomos feitos para a Tua honra e glória. Por isso, Senhor, eis que a Tua igreja se reúne nesse momento em adoração a Ti. E podemos assim fazer, Pai, porque estamos fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Sua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E saiba de uma coisa, você precisa de Deus, porque Se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconheceremos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. De Ti eu preciso. Graça e paz, meus irmãos, amados de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no primeiro versículo, ele vai dizer que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E logo a seguir, no versículo de número 13, ele enfatiza isso dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Notícia boa para a gente. Porque quando nós falamos de liberdade, não há como
nós ficarmos tristes com isso. Porque um chamado à liberdade nos mostra que as amarras foram soltas, as grades foram abertas, os ferrolhos, os cadeados, eles foram retirados. Isso é muito bom a gente saber disso. E a gente sabe que essa liberdade que foi nos dada de presente, ele vai dizer no primeiro versículo que foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. O agente dessa liberdade é Cristo Jesus. Isso não é uma boa notícia? Mas quando essa notícia vem no momento em que falamos de contrição, é momento de a gente refletir acerca dessa liberdade. Porque tanto no primeiro versículo quanto no versículo de número 13, o complemento deles vem dizendo o seguinte: então, nós devemos permanecer firmes e não nos submeter de novo a julgo de escravidão. E no versículo 13, Paulo vai voltar a enfatizar a mesma segunda parte do primeiro versículo, dizendo que nós não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, Paulo enfatiza a questão da liberdade, mas depois chama a atenção para que nós não usemos dessa liberdade para voltar de novo para a prisão, para voltar para trás das grades, para os cadeados trancados. Paulo vai enfatizar isso algumas vezes e vai chamar a atenção dos Gálatas, e chamando a atenção dos Gálatas, chama a nossa atenção também. Porque a palavra de Deus ela não ficou presa no passado, mas ela é fonte perene de ensinamento até os dias de hoje. E a gente deve entender, então, que essa liberdade que Cristo nos dá, que Cristo conquistou para a gente na cruz do Calvário, é uma liberdade da mais valiosa que a gente pode ter. Mas, diante dessa liberdade, e com essa liberdade nas mãos, a gente ainda percebe que erramos. E que parece que a gente está caminhando de novo para o caminho da prisão, da escravidão, do jugo da escravidão. E Paulo vai dizer, não façam isso. Paulo vai enfatizar dizendo, olha, não deem ocasião à carne, mas permaneçam no Espírito. E é aí onde ele vai dizer no versículo de número 16, dizendo assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer as vontades da carne. Ou seja, nós temos então a nossa vontade, e a nossa vontade, infelizmente, ela é carregada de pecado. A nossa vontade é partir de novo para a escravidão. Parece que a gente tem alguma coisa dentro de nós nos impulsionando para isso. E tem, é o pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a liberdade que Cristo nos outorga. A liberdade que Cristo nos dá. E aí eu pergunto para você a mesma pergunta que eu já fiz para mim. O que é melhor? Viver livre ou viver preso? Viver para a liberdade ou viver na escravidão? A gente sabe que é a liberdade. Então, façamos esse exercício que Paulo mesmo enfatiza tão bem, dizendo, andem no Espírito, e vocês então não satisfarão as vontades da carne, ou a vontade da carne. Essa palavra não é diretamente só para vocês, é para mim e para você. Então, vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus pela liberdade que Ele nos dá em Cristo Jesus e pedindo também ao Senhor, pelo seu Santo Espírito, que nos fortaleça, para que não deixe os nossos passos, por mais que nós queiramos, mas que não permita, que nos ajude para que nós, de forma voluntária, não caminhemos novamente para a escravidão, mas que a gente mire a liberdade em Cristo Jesus na cruz do Calvário, no túmulo vazio, e queiramos seguir somente este caminho. Então eu convido você nessa hora a fechar os seus olhos e a orar a Deus nessa hora. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e amado Pai, nós damos graças ao Senhor por esse momento que o Senhor nos dá. Momento em que a palavra do Senhor, uma porção dela é lida
e nos chega a alertar e a dizer ao nosso coração, a dizer à nossa vida o que é bom para a gente. E a gente sabe que o que é melhor para a nossa vida é a liberdade que temos em Cristo Jesus. Mas, Pai, pelo Teu Santo Espírito, não permita que nossos pés vacilem, não permita que os nossos passos andem de forma célere, de forma rápida, para a escravidão novamente. Mas que andando no Espírito, a gente não satisfaça os desejos nossos, mas que a gente faça a sua vontade, Senhor. Que a sua vontade soberana, perfeita, justa, é aquela que nos sustenta na liberdade que Cristo conquistou por nós. Por isso, Senhor, dá dessa graça para a nossa vida. Dá da sua misericórdia sobre cada um de nós, para que aquilo que nós fizemos já, para aquilo que nós estamos fazendo ainda aqui no presente, que nós, Senhor, percebamos isso. Não queiramos fazer a vontade, a nossa própria vontade, mas queiramos a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos neste momento, pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E usamos dessa liberdade, Senhor, com todo temor e tremor, inclusive para chegar na Sua presença e rogar pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia e pelo Teu amor por nossa vida. E assim o fazemos, no nome daquele que nos conquistou para a liberdade, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por Ele nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Boa noite, amada Igreja do Jardim Guanabara. É muito bom poder participar deste culto na noite desse domingo. E nós vamos agora fazer uma breve reflexão a respeito do momento de ofertório. Nós sabemos que é um momento de muita importância do nosso culto e nós agora, nesse tempo que estamos vivendo, de isolamento social, que não podemos ainda estar presentes no templo, mas se Deus quiser, em breve estaremos voltando às nossas atividades no templo, cultuando o Senhor e também participando desse momento. Queridos, eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Atos, no capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 35. Então, Atos, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35, mostrando qual a importância de nós trazermos nossos dízimos, nossas ofertas, para que esses valores são utilizados. Então, vamos ver como isso era feito na igreja primitiva. Diz assim a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, era assim que a igreja dos primeiros tempos vivia. Ninguém passava necessidade. Por quê? Porque os irmãos tinham o coração na obra do Senhor. Eles entenderam que não era certo, não era justo que uns tivessem muito e outros nada tivessem, passando necessidade. Então, vamos entender que não é porque tenhamos que vender tudo que temos, entregar tudo, não é assim. Mas o que a palavra nos ensina nessa noite? Que nós devemos olhar a necessidade do nosso próximo. E devemos entender também que o que Deus nos concede, aquilo que Deus permite chegar até a nossa tenda, nós temos que usá-lo para abençoar outras vidas. E nós podemos fazer isso trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas. Os dados da conta da igreja estão aparecendo aí na tela. Nós sabemos que não estamos tendo cultos presenciais, então os irmãos podem fazer transferência, podem, enfim, fazer de forma eletrônica, participar desse momento dessa forma.
E os irmãos têm feito isso. Eu agradeço muito a Deus pela fidelidade do seu povo aqui na Igreja do Jardim Guanabara. Então, queridos, vamos entender que Deus nos permite participar da sua obra, atender a necessidade do nosso próximo, dessa forma, trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas e principalmente trazendo o nosso coração, a nossa vontade de servir, para que Ele possa nos usar da forma como Ele bem entender, para que possamos fazer parte da obra de Deus. Vamos agora estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos participar deste culto na noite desse domingo. E nós te agradecemos, Senhor, porque como parte do culto nós temos um momento de ofertório, dos dízimos, das ofertas, e nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos permite participar, trazer um pouco daquilo, do tudo, Pai, do tanto que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, porque não tem faltado, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo esse tempo que temos vivido, mas o Senhor tem sido fiel, como sempre foi e sempre será, e nós te agradecemos muito por isso, Pai. E queremos agora também agradecer pela vida dos santos, Pai, que Tu colocaste aqui nessa igreja, que tem sustentado a Tua obra nesse lugar, Pai, permitindo que todos os compromissos da Tua igreja sejam honrados e que nós possamos abençoar outras vidas, Pai, por meio desses valores. E coloca no coração de cada um, Pai, de cada querido, Pai, de cada filho Teu, a vontade de Te servir, Pai, em primeiro lugar, colocando o coração na Tua obra. E que nós também possamos trazer valores, Pai, conforme Tu colocas no nosso coração, para que possamos abençoar outras vidas. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Continua conosco, abençoa a vida de cada irmão querido. Nos prepara, Pai, vai nos preparando para esse retorno ao culto presencial, Pai. Que nós possamos em breves tempos, estarmos de volta ao templo, onde estaremos Te cultuando, orando, Pai, bendizendo o Teu nome, e temos muita saudade desse tempo, Pai. Mas estamos firmes, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Nós somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada querido e suas famílias. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali encontro meu Senhor, em meio ao mar confiarei, ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, não vais falhar. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei,
por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Em Salmos 36, verso 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Esperemos no Senhor e adoremos o nome dEle. Amados irmãos, graça e paz, da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas, estamos pela graça única dele, reunidos mais uma vez, com os corações conectados ao redor da palavra de Deus. Vamos lê-la, vamos ouvi-la, vamos ser desafiados por ela e assim ter uma vida cada vez mais na presença dele. Coisa boa podermos partilhar esse momento de culto juntos, podermos falar com Deus, ouvir a sua palavra, cantar os seus louvores e assim termos a absoluta certeza e a convicção do que nos une nos laços da cruz, nos laços do túmulo vazio. Bendito seja aquele que veio, que morreu e ressuscitou por nós. Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que era, que é e que há de vir. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesta hora, no livro de Josué. Livro de Josué, Antigo Testamento. Logo após o Pentateuco vem o livro de Josué, depois de Deuteronômio, e nós vamos ler no capítulo 1, os versos de 1 a 9. Josué 1, 1 a 9, é o texto que vai subsidiar, ancorar a nossa reflexão nessa hora. Vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Feche os seus olhos aí, aonde você está agora em sua casa, e vamos falar com o Senhor, aquele que inspirou esta palavra bendita no coração de homens escolhidos, separados por Ele. Aquele que é o único que pode iluminá-la na nossa mente, no nosso coração, para que, compreendendo-a, pratiquemos para a sua honra e glória. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração. Estamos aqui agora prontos para te ouvir, prontos para receber a palavra viva e eficaz que penetra em espaços do nosso coração, da nossa alma, onde nenhuma palavra ou nenhuma atitude pode penetrar, a não ser o Senhor. Esta palavra que nos desafia e que nos leva a ser cada vez mais como tu desejas e queres que sejamos. Abençoa-nos agora, iluminando os olhos do nosso coração, iluminando a nossa mente para compreendê-la para a glória de Jesus. Amém e amém. Josué 1, 1 a 9, assim diz o texto, você acompanha comigo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés,
dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Amados, que texto maravilhoso, que texto bendito. E eu quero conversar hoje com você sobre a obra do Senhor. Há uma característica ruim, uma característica danosa em nosso país, que é o conceito das obras inacabadas, obras paralisadas, obras realizadas pelo poder público, quase sempre tendo-o como protagonista nas esferas municipais, estaduais e federal. E obras começam a ser feitas, projetos são mostrados, alardeados, iniciam-se, mas não se concluem. E estas obras são deixadas. Outro dia mesmo aqui em casa estava ouvindo uma reportagem de uma capital, e não pequena, do nosso país, onde uma quantidade imensa de obras iniciadas para a Copa do Mundo. Essa capital sediou jogos da Copa do Mundo, realizada no Brasil, de não tão agradável memória, não é? Mas o fato é que estes investimentos foram alocados e certamente foram feitos, e as obras não se concluíram. Quantas não saem nem do papel? São obras inacabadas, obras paralisadas. O livro que nós usamos nesta hora para partilhar a palavra de Deus, o livro de Josué, é um livro importantíssimo das Escrituras Sagradas. Não que outros tantos não sejam e que possamos dizer que algum livro das Escrituras, dos seus 66 livros, por isso nós chamamos este conjunto de Bíblia, vem do grego biblos, biblioteca. Quando você tem um exemplar da palavra de Deus, você tem uma biblioteca com você. São 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento. O livro de Josué, como todos os outros, são profundamente relevantes. Este livro, onde nós lemos os 9 primeiros versículos do capítulo 1, ele é tão exponencial na história do povo de Deus, que há um grupo grande de teólogos e exegetas que o chamam de o Hexateuco, como se ele fosse uma composição do Pentateuco, vindo a somar o conjunto dos 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco, e Josué, por sua relevância, formaria com os primeiros 5, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o Hexateuco. Este livro, historicamente, se situa no momento de muita fragilidade
na vida do povo de Deus no passado. Israel havia perdido o seu líder maior, humanamente falando, Moisés. Aquele que, debaixo da graça de Deus e do comando de Deus, tirara Israel do Egito, livrando aquele povo de séculos de escravidão, de sofrimento, de lamúria, nas mãos de Deus e incentivado pela voz do Senhor, que o escolhe para esta missão. Josué tira o povo do Egito, caminha com este povo pelo deserto durante muito tempo, cerca de 40 anos, e um pouco antes de chegarem à Terra Santa, a Terra Prometida, na linguagem poética, terra que mana leite e mel. Deus chama Moisés à sua presença, Deus convoca aquele grande servo, aquele homem que impacta a história até hoje para a sua presença. E é assim exatamente que este livro começa. Meu servo Moisés é morto. E diante daquele momento de esvaziamento de liderança, naquele momento em que Israel poderia estar pensando que a obra do Senhor iria cessar, que as ações de Deus iriam deixar de acontecer, tendo em vista que Moisés era o grande artífice do agir do Senhor, Deus fala ao coração de Josué, e esse é o momento do seu chamado. Esses 9 primeiros versos inaugura o livro e nos conta como Deus falou ao coração daquele homem, daquele servo, igualmente bendito e relevante demais na história do povo do Senhor até hoje, e como Deus fala com Josué sobre a sua obra. E é neste mesmo prisma que eu quero partilhar com você nesta hora sobre a obra do Senhor. A primeira coisa que o texto nos fala e nos exorta sobre a obra de Deus é a sua continuidade. Vejam os versos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amados, esse texto nos ensina de forma muito linda sobre a continuidade da obra do nosso Deus, o agir de Deus na história. O Senhor não cessa de agir, de estar presente, de mover os acontecimentos. Assim como ele fora com Moisés, assim como ele escolheu Moisés, ele chega agora para Josué, servo daquele grande homem, Josué que igualmente estava ao lado de Josué em todos os momentos, e Deus diz a ele: você agora dará continuidade ao meu projeto, dará continuidade à minha obra. Levanta, passa esse Jordão, conduz o povo, assim como fez Moisés até agora. Com você, esse povo terá continuidade do meu agir e da minha presença em seu seio. Amados, Deus não para de agir. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, vai nos ensinar isto de forma linda, e aliás, toda a Bíblia Sagrada nos ensina isso de forma uníssona, quando o autor aos Hebreus diz: tendo o Senhor outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos tempos, nos últimos dias, nos falou por Cristo Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aos patriarcas, aos profetas e agora em Cristo. Este é o agir de Deus, este é o mover de Deus na história. O Senhor não fica sem testemunho. Deus está sempre agindo, sempre fazendo, sempre movendo, sempre coadunando todas as coisas no conselho da sua vontade, fazendo com que tudo, a história, os mundos, as nações, tudo convirja para o seu querer, para a sua vontade e para o seu
bem fazer na vida humana. Deus está presente. A história é o palco da ação preferencial do Senhor. Por isso que nesta história Deus se fez carne e habitou entre nós. Prova máxima do seu carinho e da sua presença e do seu agir na vida de todos nós, de toda a humanidade. A obra do Senhor não para, não sofre solução de continuidade, ela é permanente. Deus está sempre agindo. O Senhor Jesus nos ensina: o meu Pai trabalha até agora. Não há estagnação no agir de Deus, não há estagnação na obra do Senhor, e é isso que ele deixa claro nestes versos que nós acabamos de ler. E não obstante o momento de tristeza que o povo estava sofrendo, Moisés havia deixado a liderança, Moisés era morto, mas Deus diz: eu estou aqui e a minha obra continuará, a minha obra não cessará. Há 2 hinos muito lindos que são referenciais na Inódia evangélica. Um deles diz: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. É a continuidade bendita da obra do Senhor. E o segundo, igualmente lindo, Deus dos antigos, vai nos dizer: Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustenta os astros na amplidão. É este sustento de Deus, esta presença de Deus, a continuidade da sua obra que enche os nossos corações de esperança. Insisto, Israel poderia estar entristecido e certamente estava, mas quando Deus chama Josué e mostra a Josué a continuidade do seu agir, ele renova essa esperança, ele está dizendo: eu estarei contigo, dispõe-te agora, eu estarei com meu povo, passa o Jordão. Há muita coisa a ser feita, há muita obra a ser realizada. Vamos, ela não cessou, ela não parou, ela continuará, porque eu sou o Senhor da obra. Quando Jesus, diante da confissão de Pedro, e nós a estudamos há alguns domingos atrás, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro vem à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, fazendo uma referência ao nome grego de Pedro, pois em hebraico é Simão e em grego é Petros, pedra. E Jesus diz: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra a confissão de Pedro, não a pessoa de Pedro, mas a declaração de fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus diz: sobre esta confissão, sobre esta fé, sobre esta certeza, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É a bendita continuidade. Eu edificarei. O verbo aqui significa exatamente isto. Eu a construirei no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, no agir da história. Eu estarei presente. A obra do Senhor não esmorece nunca. Há sempre um remanescente fiel. Deus está agindo pelo Espírito Santo, movendo corações, chamando pessoas. E vejam que coisa linda. Qual é o primeiro livro de história da igreja? O livro de Atos, escrito por Lucas. Atos é o primeiro livro de história da igreja. Você começa a ler o livro de Atos, a pessoa de Pedro está ali, os outros apóstolos, como a igreja vivia. Pedro é o grande protagonista, começa a ser o grande protagonista dessa história. Depois passa para Paulo, e Paulo vem, encontra o Senhor na estrada de Damasco, vai para o deserto. Deus faz uma análise naquele coração, levanta aquele homem, e ele passa a ir de cidade em cidade, de lugar em lugar, edificando a igreja, pregando o evangelho, vidas vão se convertendo, e você chega ao capítulo 28 do livro de Atos, que narra a prisão de Paulo. E aí? E acaba como? E termina como? E você volta e diz: ué, mas será que está faltando alguma coisa? Não! Porque o que o Senhor quer nos mostrar no livro de Atos, que na verdade deveria se chamar Atos não dos apóstolos, mas Atos do Espírito Santo
através dos apóstolos, porque o grande protagonista do livro de Atos não é André, não é Filipe, não é Pedro, não é Paulo, é o Espírito Santo. Ele é que vai usar todos esses homens, como usou Josué, para realizar a obra do Senhor. O livro de Atos nos ensina que a partir do capítulo 29, nós estamos nele. Nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, que vai cessar única e exclusivamente quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja, para levar o seu povo e para inaugurar aquele momento bendito, onde não precisaremos do sol, porque o Senhor brilhará sobre o seu povo. Louvado seja o seu nome. Amados, há uma história linda que envolve o primeiro missionário presbiteriano no nosso país, o reverendo Ashbel Green Simonton, que chega ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859, aqui no Rio de Janeiro, desembarca aqui no Rio para pregar o evangelho do reino neste país, continente que é o nosso, e que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. E ele vem, e em pouquíssimo tempo, em 8 anos apenas, através dele, e lógico, com outros missionários que também vêm para ajudá-lo, o reverendo Blackford, o reverendo Latimer, o reverendo Schneider, e eles juntos inauguram a primeira igreja presbiteriana no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a nossa querida Catedral Presbiteriana, a primeira igreja em São Paulo, a primeira igreja no interior de São Paulo, na cidade de Brotas, o primeiro seminário, do qual o Seminário de Campinas é o herdeiro, e eu tive muita alegria em estudar ali, e nós falávamos disto com um carinho e uma paixão imensas, porque foi o seminário fundado por Simonton, que começa aqui no Rio de Janeiro, ali onde hoje é o quartel central dos bombeiros, ali perto da Praça da República. Havia um prédio ali que a missão alugou para funcionar a igreja, uma escola que Simonton abriu, e o primeiro seminário com 4 seminaristas foi constituída a primeira turma com 4 jovens, com 4 seminaristas. Depois ele foi para Friburgo, o seminário foi para Friburgo, e depois de algum tempo, ali em Campinas, onde hoje ele está, onde eu estudei, tinha um terreno muito bonito da escola internacional, uma escola da missão, e eles cederam e o seminário foi para lá. Então, o primeiro seminário, o primeiro jornal da América Latina, a imprensa evangélica, do qual o Brasil Presbiteriano hoje é o herdeiro. Então, vejam quantas coisas Simonton realizou em um tempo brevíssimo, 8 anos apenas. E Simonton contrai a febre, que naquela época dizimou a população brasileira. São Paulo e Rio sofreram muito com a febre amarela. Simonton contrai esta enfermidade e vai para São Paulo, deixa a igreja do Rio, vai para São Paulo para ficar na casa de seu cunhado, casado com sua irmã, o reverendo Alexandre Latimer Blackford, que foi o primeiro presidente do presbitério do Rio, inaugurado por Simonton, o primeiro concílio da igreja presbiteriana na América Latina. E ele está ali na casa de Blackford, a febre o atormentando. Ele de vez em quando voltava a si, voltava à consciência. E a última vez que Simonton voltou e expressou algumas palavras e algum contato com a sua família, a sua irmã estava aos pés da cama, e ele abre os olhos e ela vira para ele e diz: meu irmão, você não pode partir, você não pode nos deixar. Como ficará a Igreja do Rio? Como ficará a imprensa evangélica? Como ficará o seminário? Como ficará a igreja aqui em São Paulo? Meu irmão, você não pode partir. Moisés, você não pode partir. Quantas coisas ainda temos a fazer? Quanto esse povo ainda precisa ser conduzido? A obra do Senhor está aqui. E Simonton virou-se para ela, e foram suas últimas palavras, antes de fechar os seus olhos para esta realidade e abri-los para a glória eterna do Senhor. Ele disse: minha querida irmã,
não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus vai levantar outros homens e mulheres para cuidar da sua obra. Ah, queridos, a obra do Senhor não para. O texto nos ensina a sua continuidade. A segunda coisa que esse texto lindo nos ensina é sobre a realização da obra do Senhor. Como fazê-la? Como fazê-la? E aí nós vamos ler como o próprio texto tão lindamente nos diz, verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como realizar a obra do Senhor? Eu creio que o texto, de forma tão linda, de forma tão precisa, nos esclarece algumas formas de realizar esta obra. A primeira, nós devemos ter consciência da presença do Senhor da obra. Que fique claro, amados, que a palavra de Deus nos ensina que Deus realiza a sua obra através daqueles que nele creem. Deus usa o seu povo, o seu rebanho, a sua igreja. Deus usa aqueles que, como o profeta Isaías, se apresentam diante dele dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus usa na força e no poder do Espírito Santo todos aqueles que creem, como Jesus nos ensinou, dizendo aos seus discípulos, e ali dizendo a eles, diria a todos nós: sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos instrumentaliza, Deus nos usa, Deus nos faz suas testemunhas, Deus nos faz instrumentos da sua obra. E nós precisamos ter consciência da sua presença na nossa vida. Não há como realizar a obra do Senhor sem ter esta certeza absoluta, inaudita, que Deus está presente. Vejam o que o Senhor diz no verso 5 a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim serei contigo. É a consciência que devemos ter de que Deus está conosco. Somos seus instrumentos escolhidos por Ele, e aqueles que Deus escolhe, Deus capacita. Aqueles que Deus chama para realizar a sua obra, Deus unge com o seu poder e com o seu Espírito, e nós devemos ter esta certeza ao nos lançarmos a realizar a obra do Senhor, que Ele está conosco. Eu serei contigo. No verso 9, o Senhor repete esta linda afirmação, dizendo: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, para realizar a obra do Senhor, esta obra que é contínua, esta obra que não para, esta obra que é do coração de Deus, nós devemos ter consciência da sua presença. Haverá momentos difíceis na realização da obra do Senhor. Ah, e como haverá! Haverá momentos de ventos contrários. Lembram texto maravilhoso que o reverendo Maurício trouxe sobre Marcos para o nosso coração? Ventos contrários, tempestades a enfrentar, mas quem está no barco? O Senhor Jesus. Eis que estou contigo, eu serei contigo. O Senhor nos faz uma promessa quando nos envia ao mundo, quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esta é a obra, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade me foi dada. Ide, fazei discípulos. Esta é a perspectiva da obra do Senhor. Para realizá-la, precisamos ter consciência da sua presença. Por isso é que nós não desfalecemos nos momentos de dificuldade. Nós não entregamos os pontos, mesmo quando os resultados parecem não surgir. Como, por exemplo, naquela noite em que Pedro lançou as redes, toda ela, e não pegou nada. E o Senhor Jesus chega
no amanhecer, usa o seu barco para ministrar às populações, às multidões que ali estão, ao povo que ali está. E Jesus diz a Pedro: lança a rede aqui. E Pedro diz: Senhor, eu lancei a noite toda, eu não colhi nada, mas diante da tua palavra eu lançarei as redes. É isto. E lançou e pegou tantos peixes que aquele barco quase foi a pique e teve que chamar outros para ajudar naquela pesca maravilhosa. Amados, consciência da presença do Senhor. O Senhor está presente. Ele nos capacita. Ele é quem sabe o que nós precisamos e Ele estará junto de nós. Façamos a sua obra, realizemos a sua obra, porque o Senhor está conosco. Ele está presente. É como Paulo tantas vezes nos ensina, dizendo que ele não era prisioneiro de César, que ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Coisa linda. Paulo está dizendo: olha, apesar de todas as dificuldades que eu estou passando, o meu Senhor está aqui e Ele é infinitamente mais e maior do que todas as coisas. Segundo, aquele que realiza a obra do Senhor, além de ter consciência da presença dele, do Deus da obra, do Senhor da obra, ele deve ter um compromisso com a palavra deste Senhor. E aí foi o versículo que eu li. Deus diz a Moisés, a Josué, perdão, sucessor de Moisés, Deus diz: não te afastes da minha palavra, como havia dito também a Moisés, inúmeras vezes. Não te afastes da minha palavra. Versos 7, verso 8, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Tome-a como rumo, como bússola, como farol. Não cesses de falar da minha palavra. A tempo, a fora de tempo, em todos os instantes. Anuncie a minha palavra, pregue a minha vontade revelada nela. Medite nela. E aí lembramos do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor, na lei perfeita, de dia e de noite. Meditar é ruminar no hebraico, é você engolir a palavra de Deus, trazê-la novamente à mente, voltar, esse processo de ruminação a ponto dela fazer parte de você. Medite nela o tempo inteiro, cumpra o que nela está escrito. E Deus diz a Moisés: fazendo isto, tu serás bem-sucedido. Quando eu vejo hoje essa doutrina espúria do dinheiro, do crescimento econômico dos crentes, a prosperidade, venha crer e você será rico. Aqui está o condão de riqueza de Deus. Você quer saber, irmão, qual é a prosperidade verdadeira e bíblica? É cumprir o que a palavra de Deus diz, é meditar nela, é não cessar de falar dela, é não se desviar dos seus ensinamentos. Aí eu e você seremos prósperos realizando isto. E finalmente, eu creio, e o texto nos ensina isso, que a realização da palavra do Senhor passa pela busca do poder de Deus, a consciência da sua presença, o compromisso com a sua palavra e a busca pelo poder de Deus. Quando o Senhor diz a Josué: ser forte e corajoso. Quando o Senhor diz a Josué: não temas nem te espantes. Quando ele diz: não se abata nunca o vosso coração, porque eu estou aqui, eu estou mandando você ir. Deus está dizendo a Josué: confie em mim, busque o meu poder, não olhe ao seu redor, como aquele cântico lindo que nós cantamos, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não se guie por vistas, mas olhe para Jesus que é fiel. É isso que Deus está falando ao coração de Josué. Busque o meu poder. Você sempre será fraco. Mas olha, fique corajoso em mim. Ser forte em mim. Eu estarei aqui. E amados, como nós precisamos buscar o poder de Deus para tudo que nós realizamos. Notadamente, a feitura da sua obra. Nós precisamos confiar no Senhor. Não tomandei eu, esta é a ordem. Busquemos o poder de Deus. Estejamos mergulhados nele, porque o Senhor
nos tem conduzido e abençoado em todos os momentos e em todas as horas. Então, o texto nos ensinou até aqui acerca da continuidade da obra do Senhor, acerca da realização da obra do Senhor, e o texto culmina nos ensinando acerca da recompensa da obra do Senhor. Vê comigo o verso número 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus está dizendo a Josué: realize a minha obra. Tenha consciência da continuidade. Eu não paro de agir, eu não paro de me mover. Assim como eu fui com Moisés, agora eu serei contigo. Deus diz a ele: prepara-te para realizá-la, tendo consciência da minha presença, buscando a minha palavra, não se desviando dela, estando sempre encharcado do meu poder, porque você fará este povo herdar a terra que eu prometi. Deus está dizendo a Josué: tu terás êxito na missão que eu estou entregando a você. E é isso mesmo, amados. Como eu disse há pouco, quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus nos convoca para realizar a sua obra, Ele nunca permite que as nossas mãos voltem vazias. É como diz o Salmo: ainda que a gente saia andando e chorando enquanto semeia, voltaremos com júbilo, trazendo os feixes. Por quê? Porque Deus não se deixa sem testemunho. E a palavra do Senhor sempre faz aquilo que lhe apraz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, capítulo maravilhoso que ele fala sobre a ressurreição, ele vai dizer, culminando aquele capítulo, ele diz àquela igreja nascente: sejam firmes, sejam inabaláveis e sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho jamais será vão. Essa é a nossa recompensa. Realizar com êxito a obra do Senhor, ver o fruto abençoador dos corações e das vidas quedadas aos pés de Cristo Jesus, ver as igrejas florescendo, ver a garotada correndo, falando os versos da palavra de Deus, cantando os louvores, vendo os idosos firmes no testemunho da palavra do Senhor. Este é o fruto bendito. Esta é a realização que todos nós queremos: fazer o povo herdar a terra, fazer o povo do Senhor ficar firme, alimentá-lo, cuidar dele, pastorear o rebanho de Jesus, as ovelhas de Jesus, e levá-las à terra da promessa, a terra bendita. Essa é a realização da obra do Senhor, quando somos conduzidos por sua mão. Não há como o fruto do nosso trabalho não ser rico e não dar a 30, 60 e a 100 por um. Não a riqueza dos homens, essa tem passagem por nós, mas a riqueza dos céus, a riqueza de joelhos dobrados, crendo e louvando ao Senhor, e lábios que se abrem para confessar o seu nome. Amados, a recompensa da obra do Senhor. Há um texto na palavra de Deus que fala de alguém que realizou a obra, que realizou o clímax dessa obra. E já que estamos falando de Josué, que está no Antigo Testamento, eu quero trazer um homem que viveu também na época do Antigo Testamento e que fala deste que realizou a obra. E este A, vamos frisá-lo e sublinhá-lo até a eternidade. Ele começa escrevendo assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele
e como raiz de uma terra seca não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vejam agora, amados, verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías parece que está aos pés do Calvário, escrevendo esse capítulo. Ele está falando do servo sofredor, de Cristo Jesus, aquele que realiza a obra contínua de Deus e obtém a maior recompensa: salvar o homem, redimir o homem, constituir aqueles de todas as tribos, raças, povos e nações que passarão a eternidade bendizendo e glorificando o Deus triuno. Amados, esta é a recompensa. O Senhor Jesus entregou-se à obra, realizou a obra Ele mesmo, Ele, o autor e a própria obra de redenção. E a recompensa, aqui está: constituir para si um povo que o louva, que o adora, que o bendiz, que está de joelhos e que confessa que Ele é Senhor e crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. A recompensa de Josué: conduzir o povo além do Jordão para a terra da promessa. E ele fez isso. E ele fez isso. E no final da sua jornada, depois de tantas batalhas em nome do Senhor, de tantas vitórias em nome do Senhor, ele reúne o povo e diz: vocês hoje podem escolher a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa continuaremos, eu e minha casa sempre, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa era e foi a sua recompensa, e não há nada melhor do que servir a Deus. O nosso serviço e a nossa recompensa: ir por todo o mundo, levar o Evangelho a toda criatura,
esta obra contínua, essa obra que requer consciência do Senhor na nossa vida, compromisso com a sua palavra e busca incessante do poder dele. Esta obra que tem como recompensa ver os corações se dobrarem e se vergarem a Cristo Jesus, de ver almas perdoadas, jovens se libertando de vícios, homens e mulheres voltando para a casa do Pai, crianças crescendo, ouvindo a doce música do céu. Essa é a nossa recompensa. E nós iremos por todo o mundo. Nós iremos por todo o mundo levando esse evangelho. Aquele que Isaías 53 nos conta, que entregou a sua vida, que Deus moeu por nós e pelas nossas transgressões ele foi à cruz e ressuscitou para nos salvar. A nossa recompensa é levar o mundo aos pés de Cristo e mostrar a todos, em todos os lugares, que Deus está presente, que Deus está agindo e que Deus continua amando e sempre amará. Por isso, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos abençoe e que a obra dele seja sempre o alvo e o foco das nossas vidas. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Pai bendito, graças te damos, Senhor, e louvamos o teu querido nome, porque tu nos tens chamado para realizar a tua obra. Quem somos nós, Senhor? Quem é o nosso povo para que possamos realizar a tua obra? Mas o teu amor, que é sem igual, o teu amor, que é sem limites, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos teus e para levar o teu evangelho a todas as pessoas. Pai, nos dá sempre esta certeza imorredoura que a tua obra é contínua, tu jamais deixastes de agir ou deixarás de agir no mundo que criastes, em todo este universo que é teu. O teu mover é sem cessar. Ó Deus, nos leve sempre a ter a certeza de nos preparar para realizar a tua obra nas mãos do Espírito Santo, termos a consciência da tua presença, compromisso com a tua palavra e busca pelo teu poder, pois só aí poderemos ser tuas testemunhas a glorificar e a bendizer ao teu nome. E Pai, que o fruto da nossa obra seja colocado sempre aos teus pés. O fruto da nossa vida, o fruto do nosso trabalho, seja vidas e corações aos teus pés. Como aprendemos com o Senhor Jesus, que se entregou para constituir para si um povo bendito, justificado e separado para a tua glória e louvor. Ó Deus, faça isso na nossa vida. Usa-nos como instrumentos teus, como usaste Josué, como usaste Moisés, como usaste Simon, Tom Paulo, Pedro e tantos, milhões, miríades de miríades, usa-nos também para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Usa-nos, eis-nos aqui, envia-nos a nós para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida para a glória dele. E agora, amada igreja, recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas até a vinda poderosa e gloriosa do Senhor, para todos sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente semana, cuidando do coração, ouvindo a palavra de Deus, lendo a sua palavra e assim tendo uma semana vitoriosa. Deus te abençoe.